Muito bom dia, povo abençoado, bom dia, povo de Deus. Estamos iniciando o nosso Perto do Meio-Dia desta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. E o Perto do Meio-Dia é levado ao ar sempre de segunda a quinta-feira, das 11h30 da manhã, meio-dia e meia, sempre trazendo uma palavra abençoada, uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração, para abrir o nosso entendimento, se revelando ao ser humano. E para isso estamos aqui agora, juntinhos, em espírito. Estamos aqui juntos, você daí, de longe, de outro estado, até de outro país, mas em espírito nós estamos juntos agora para ouvir ao mesmo Deus, que é o único Deus, o único e soberano Deus. Então seja bem-vindo à nossa transmissão de hoje, e hoje nós vamos estar dando início a um novo estudo. Ontem concluímos as lições da vida de Elias e foi muito benéfico para nós, porque aprendemos bastante da palavra de Deus, abriu muito nosso entendimento, é o próprio Deus se revelando ao homem através da sua palavra. É importante estar nesse contato com Deus, porque Deus ele se revela. Deus ele é aquele que fala ao coração dos seus servos. E por isso que é importantíssimo o alimento, a palavra, como foi pregada ontem. O Elias, enquanto ele não comeu aquele alimento forte, aquele pão e bebeu daquela água, que o próprio Deus mandou através do anjo, enquanto ele não comeu o suficiente para lhe fortalecer, ele não caminhou. Quando ele se fortaleceu no pão e na água, se alimentando, para nós é a palavra de Deus. A água é Jesus. O pão é o próprio Jesus, ele é a fonte das águas vivas. Então veja bem, ele é o pão que desceu do céu, pão vivo. E enquanto não nos alimentamos da palavra, nós somos fracos. A partir do momento que nos alimentamos, e quanto mais nos alimentamos do pão da vida, que é Jesus, que é a palavra, nós caminhamos, enfrentamos batalhas, lutas, pelejas, e não somos vencidos nas batalhas nem nas pelejas. Aconteceu com Elias naqueles tempos, quando ele comeu do pão, ele bebeu da água o suficiente. Ele foi aquele que caminhou 40 dias e 40 noites com aquele alimento. Então a palavra de Deus tem hora que precisa vir uma palavra sólida, uma palavra forte, para nos fortalecer, porque nós temos muito a caminhar. Nós temos muito a prosseguir, ainda tem muitas terras a serem conquistadas, assim declara a Bíblia Sagrada. Assim também não será diferente para conosco. Tem pessoas entrando aí, já entrando na nossa transmissão, e eu vou aguardar mais alguns minutinhos para começar o estudo de hoje. Mas tem pessoas já aí conectadas, pessoas ligadas. Já estou vendo aqui a irmã Josélia Silva, né, que já entrou na nossa transmissão. Irmã Josélia, eu orei, tá? Eu coloquei sua mãe na oração, coloquei naquela hora lá, depois que terminou a live, e também coloquei na madrugada, eu levantei. De madrugada eu sempre levanto, 3 horas da manhã, por aí, eu levanto e vou falar com Deus, orar a Deus, ouvir o que Deus tem a me falar pela palavra, e eu tenho esse contato com Deus diariamente nas madrugadas, quase que todas as noites. Né? Tem noite que, quando eu tenho que ir para a sede cedinho, algo assim, não dá para orar na madrugada, eu oro em outro horário. Mas quando eu não tenho que ir para a sede, não tenho compromisso logo cedinho, aí eu levanto pelas madrugadas para orar, para buscar mais de Deus, em nome de Jesus. Então você que está participando, você que é um participante do nosso culto online, graças a Deus minha mãe está melhor, glória a Deus. E já está sarada para a glória de Deus. Pelas pisaduras de Jesus, ela já foi sarada, pode ter certeza disso, em nome de Jesus. E você que participa do nosso culto online, da igreja online, você pode fazer, nós vamos... A partir de agora, vamos agir dessa forma. Deus vai dando a direção, a gente vai mudando e vai colocando, né, os ingredientes necessários na nossa live, no nosso culto online. Então, você que participa dos nossos cultos online, você pode colocar na descrição aí, você pode colocar o seu pedido de oração. Peço oração pelo meu pai, pela minha mãe, peço oração por mim, peço oração pela minha saúde ou pelas minhas finanças, não sei. Enfim, o que você estiver necessitando, você pode colocar nos comentários, na descrição aí, você coloca, e depois, antes de orar, eu vou olhar lá, vou dar uma olhada e vou
anotar teu pedido de oração e vou apresentar o teu pedido de oração a Deus nas orações que eu faço sempre nas madrugadas. Então vamos fazer assim também agora, porque aí nós ganhamos tempo no ensinamento aqui da palavra. Não dá para orar pedido por pedido, que nós só temos uma hora, né, da nossa live. Mas você pode fazer teu pedido e eu garanto para você e prometo para você que eu vou estar depois pegando teu pedido, passando para um papel e nas madrugadas, quando estiver orando, apresentar a Deus aqui a causa da irmã Josélia, Deus aqui a causa da irmã Dilma, Deus aqui a causa da irmã Marlene Gomes, aqui está, Senhor, a causa, o Senhor daquela outra pessoa, que no caso é você que vai colocar aí aqui está a causa da irmã Elisângela, aqui está a causa e a irmã Ana Ingrid, e assim vai em nome de Jesus. Não vou esquecer de apresentar. Eu sempre apresento cada um de vocês nas orações, mas se tem um pedido específico, escreva aí nos comentários, você coloca aí, e eu vou apresentar esse pedido ao nosso Deus, e eu creio, e você crê, e vamos nos unir na fé, e Deus vai corresponder para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Bom, é isso aí, mais pessoas estão entrando. Deixa eu ver quem foi que entrou aqui para darmos início. Hoje, a irmã Dilma, que é a obreira virtual, a irmã Dilma, que sempre nos ajuda desde o começo nessa parte aí de colocar o título da mensagem e colocar os livros, versículos, capítulos. A irmã sempre nos ajuda nessa parte aí. Então, para adiantar aqui, a irmã pôs aqui desculpa, ontem eu entrei atrasada porque estava sozinha na loja e chegou uma cliente abençoada bem na hora do início do nosso culto maravilhoso. Às vezes acontece isso, né, irmã? Mas amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, vamos lá, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem entrou. A irmã Dilma, Deus abençoe, um ótimo dia, Deus esteja abençoando grandemente. A irmã Rose Nascimento, que também já entrou aqui. Deus esteja abençoando a irmã, abençoando a família. Elisângela Oliveira, lá de Arapiraca, em Alagoas. Estamos aqui, pastor querido, eu e Darlane Jose. Deus abençoe também a irmã Darlane, abençoe o marido Cicinho Nunes, abençoe a família no geral aí, e todo o povo de Arapiraca e de Alagoas, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Essas irmãs queridas, as irmãs do coração, as irmãs que estão sempre ali, companheiras, né, sempre ali, no mesmo espírito. Deus seja louvado por isso, em nome de Jesus. E estou aguardando aí. Bom dia, irmã Marlene Gomes, Deus abençoe, um ótimo dia, seja abençoada, em nome de Jesus. A irmã Rose Nascimento, Deus abençoe a irmã, abençoe a família. Olha a irmã Márcia Santos também entrando aí. Um ótimo dia, irmã Márcia Santos, Deus abençoe a irmã, abençoe o Herbert e abençoe todo o povo de Santa Catarina, em nome de Jesus. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida de todos vocês. E eu creio que Deus tem grandes coisas para nós nesta manhã de terça-feira, em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos dar início a lições da vida de Eliseu, parte 1. A irmã já pode me ajudar aí, colocar aí lições da vida de Eliseu, parte 1. É a primeira parte que nós vamos dar início. Eu vou pegar o finalzinho onde eu parei do Elias ontem, só o finalzinho do versículo, para dar início à trajetória do Eliseu. Eu parei ontem em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Foi onde eu parei. Eliseu foi apresentado, né? Apresentado na Bíblia em 1 Reis. Foi ali onde apareceu Eliseu. O nome Eliseu. O personagem da Bíblia, Eliseu, servo de Deus, Eliseu, ele apareceu pela primeira vez na Bíblia, neste versículo aqui. Ele já era conhecido de Deus e era anônimo para todas as pessoas. Você vê que para trás aí desse versículo, não cita-se o nome de Eliseu. Eliseu era desconhecido desse povo, ninguém o conhecia, mas Deus já conhecia ele desde o ventre da sua mãe. Deus já conhecia ele há muito tempo e Deus já tinha gerado ele para que ele fosse o que ele seria lá na frente, um profeta abençoadíssimo de Deus, um profeta ungido de Deus.
porque Deus mandou que um profeta o ungisse. Deus mandou o profeta Elias ungir o profeta Eliseu. Só que Eliseu, não é que ele era ganancioso, ele queria, ele foi feito uma pergunta para ele o que ele queria, e ele falou que ele queria a unção dobrada de Elias. Imagina você, o Elias já era um profeta ungido, abençoado, uma trajetória muito linda, né? Andando com Deus, uma passagem muito linda na Bíblia. Agora imagina alguém ter essa unção dobrada, o dobro daquilo que Elias tinha. Imagina como é que foi o Eliseu. Que muitas vezes fala-se de Elias e Eliseu parece que é um ajudante, Eliseu parece que é um auxiliar, alguma coisa assim. Mas Eliseu teve uma unção que foi o dobro da unção de Elias. Deus o tornou mais usado até do que o próprio Elias. Mas tem os seus porquês. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Todas as coisas são pela vontade de Deus, na direção de Deus, no querer de Deus. Então é isso que nós vamos estar aprendendo por esses dias aqui, sobre o Eliseu. E vai ser muito útil para mim e para você, pode ter certeza. Nós vamos começar por 1 Reis capítulo 19, versículo 16. É por onde nós vamos dar o pontapé inicial aqui do estudo sobre a vida de Eliseu. E mais pessoas vão entrando aí depois na nossa transmissão, verdade? Em nome de Jesus. Deixa eu tirar esse negócio que entrou aqui. Isso. Agora deixa eu ver quem foi que entrou aqui na transmissão. Já falei, Marlene Gomes. Bom dia, pastor. Marlene Gomes. Bom dia, Ana Ingrid. Cheguei. Bom dia, Ana Ingrid. Bom dia para o Bruno. Josélia Silva. Bom dia, pastor. Bom dia. Ana Ingrid, das lições que eu mais esperava. Começa hoje. E não tem dia para acabar, que vai longe, hein? Se do Elias precisou 5, a do Eliseu é muito mais, é unção dobrada. Então tem mais dias. Essa semana não conclui o estudo de lições da vida do Eliseu. Não vai se concluir nessa semana, vai passar para outra. E é um resumo, não é toda a trajetória, é um resumo da vida do Eliseu, que vai trazer coisas boas que nós temos que seguir e vamos obter os mesmos resultados. E também tem coisas que nós temos que ter o cuidado para não cometer o mesmo erro, não fazer do mesmo jeito. Então, todos os personagens da Bíblia ele nos ensinam as coisas boas e as coisas ruins, para termos cuidado de não praticar as ruins e absorvermos as coisas boas. Por isso é importante estar nesse conhecimento da palavra de Deus em nome de Jesus. Tem mais gente entrando aí, deixa eu ver aqui. Eu já falei, irmã Maria do Socorro. Deus abençoe, glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. O computador aqui, tem hora que ele entra umas coisas estranhas, misericórdia. Sai. Tem coisas que entram uns comercial, umas coisas atrapalham aqui. Estou tirando aqui. Então, Ana Ingrid, Dilma Dias, Shalom. Josélia Silva, graças a Deus, minha mãe está melhor. Louvado seja Deus. Ana Ingrid, bom dia. Irmã Dilma, que Deus abençoe. Uma alegria que está... É uma alegria estar conosco. Josélia Silva, amém. Dilma Dias, coloca as orações. Elisângela, estamos aqui, pastor querido. Eu e Darlane Jose, louvado seja Deus. Desculpa, entrei atrasada ontem. Irmã Rosto Nascimento, bom dia, pastor. Bom dia, irmã Márcia Santos, bom dia, glória a Deus. E por aí vai, deixa eu ver aqui, chegou ao final. Agora sim, vamos lá? 1 Reis, capítulo 19. No versículo 16, 19 e 16, diz assim: também a Jeú, que Deus mandou que ele fosse pelo caminho, né? Foi onde eu parei ontem. Você vai pelo caminho e unge todos esses aqui que ele falou. Entre estes estava o Eliseu. Então ele diz aqui: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meola, ungirás, quer dizer, o Jeú seria ungido como rei.
Mas o Eliseu não seria ungido como rei, seria ungido como profeta. Profeta de Deus, é diferente. Então veja bem, ungirás, e também a Eliseu, aí o Eliseu é aqui onde entra o Eliseu na Bíblia, a primeira vez que cita o nome de Eliseu. Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Você pediu, Elias, para te recolher, falta poucos minutos, pouco tempo para que eu te recolha, mas antes que eu te recolha, você vai ungir um profeta, um sucessor, para estar em teu lugar e dar continuidade à obra, cuidando do meu povo, para que eu possa falar ao povo através dele e assim por diante. Você ungirá esse moço chamado Eliseu, que eu conheço muito bem, que eu sei muito bem quem é, e é esse que eu quero que dê prosseguimento àquilo que você fez aqui nessa terra. Então, o Eliseu foi escolhido pelo próprio Deus, não foi ninguém que escolheu, foi homem nenhum que escolheu. Uma coisa é a pessoa ser escolhida pelo homem, outra coisa é a pessoa ser escolhida por Deus. Quando é escolhido pelo homem, o ministério pode fracassar. Quando é escolhido pelo homem, pode não ser bem sucedido. Mas quando é escolhido por Deus, essa pessoa, ela tende a ter uma unção poderosa, ela tende a ser um servo muito usado, uma serva muito usada, ela tende a ser uma pessoa de muitos triunfos. Vai ter muitas batalhas, vai ter muitas lutas, vai enfrentar muitas pelejas, mas vai ter muitas vitórias, porque em todas elas, esta pessoa vai ser mais que vencedora, assim declara a palavra de Deus, em nome de Jesus. Por isso a importância de ser uma pessoa escolhida por Deus, não é chamada. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não basta só ser chamado. O importante é ser escolhido. O Eliseu foi escolhido por Deus para ser ungido profeta. Foi Deus que escolheu. Olha, esse aqui que você vai ungir. Então, quem escolheu foi Deus. É diferente quando é escolhido por Deus para ser ungido como um profeta, para ter a unção do profeta. É completamente diferente. Ah, mas foi o homem que ungiu. O homem ungiu mandado por Deus. Deus mandou que Deus precisa do homem para ungir, trazer a unção. Mas quando essa unção vem mandada pelo próprio Deus, você vai levar o azeite, você vai ungir aquele ali. Então, foi Deus que escolheu, foi Deus que mandou. O homem não foi ungir por sua conta própria, foi ungir fazendo aquilo que Deus mandou, obedecendo a ordem que Deus lhe dera. Então é diferente isso aí. Então veja bem, ele é apresentado como um agricultor de Israel. Ele era um agricultor, era um homem simples, um homem que trabalhava na roça, ganhava o seu pão de cada dia ali, trabalhando com agricultura, com plantações, trabalhando com gado, trabalhando com leite, trabalhando, enfim, com aquilo que faz parte da roça, do sítio, da fazenda, coisa e tal. Então, o Eliseu, ele tinha esse trabalho, e ele não tinha assim, ele não era uma pessoa como uma pessoa da cidade, que é envolvida com muita gente, que vive em meio a muita gente. Então, ele era uma pessoa bem, num lugar pacato, num lugar simples, num lugar que quase ninguém conhecia ele. Se ele fosse na cidade, praticamente ninguém conhecia ele. E ele morando na roça, Deus o conhecia. Então, não importa o lugar que você está, pode ser na cidade, pode ser no campo. Por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Deus pode abençoar a pessoa na cidade, como ele pode abençoar a pessoa no campo também. Não será diferente. Para Deus não tem diferença. Deus, ele olha a pessoa no lugar que ela estiver, onde quer que esteja. Ela será bem-aventurada ou no campo ou na cidade. Mas ela só será bem-aventurada se ela for escolhida por Deus. Se não for escolhida por Deus, mas e se Deus não escolher, Deus não é mau? Não, Deus não é mau. Deus escolhe aqueles que realmente fazem a sua vontade, que realmente fazem o seu querer, aqueles que obedecem, aqueles que praticam a sua palavra. E esses Deus escolhe, aquele que
não anda de acordo com a vontade de Deus, não tem como ele escolher e ser injusto. Seria injusto a escolha. A escolha do Eliseu foi uma escolha justa. O que Deus escolheu para ser profeta no lugar de Elias foi justo. Deus não cometeu uma injustiça. Deus fez justiça. Então é assim que vai ser comigo, com você, com qualquer pessoa. Deus não vai cometer injustiça. Deus vai praticar a justiça. É dessa forma que Deus age. Glória a Deus. Oh, glória. Estou vendo só os coraçõezinhos aí. Ó, não esquece de compartilhar, tá? Com teus grupos do WhatsApp, com os amigos do Facebook, para que haja multiplicação. Compartilha para que outras pessoas também venham ser abençoadas em nome de Jesus. Então, veja bem, ele é apresentado como um agricultor de Israel. Ele é apresentado como um agricultor de Israel. 1 Reis 19, do capítulo 19, no versículo 19, diz assim: partiu, pois, Elias, agora é a sequência. Eu falei que não tinha como falar de Eliseu sem falar de Elias, por isso que eu comecei pelo Elias. Porque o Eliseu foi a sequência de Elias com uma unção dobrada. E o Eliseu apareceu na Bíblia através do Elias. Deus usando Elias para que Eliseu aparecesse na Bíblia. Então diz aqui, e partiu, pois, Elias dali, de onde Deus mandou que ele partisse e fosse, e achou a Eliseu, aí Eliseu apareceu, ele achou Eliseu. Saiu caminhando, e achou, encontrou Eliseu. Lições da vida de Ana e Gonçalo. Como sabemos, pastor, que Deus nos escolheu? Nós vamos aprender. Calma aí que a gente vai aprender no decorrer da mensagem, nós vamos aprender. Nós vamos saber. Quando eu comecei na obra, eu entendi para que Deus me chamou. Eu sabia que eu não era só um chamado, eu era um escolhido. Então isso, já respondendo sua pergunta, é só orar, colocar diante de Deus. Deus, eu quero ter uma confirmação do meu chamado, não só chamado, mas da minha escolha. Eu quero saber para que o Senhor me escolheu. Então, é uma coisa fácil da gente entender para que Deus chamou e o que Deus escolheu para que estejamos fazendo, é aquilo que nós sentimos no nosso coração, a vontade que nós sentimos. É aquilo que você sente mais vontade do que tudo, aquilo que você sente aquele amor mais acima de tudo, aquilo que você quer fazer mais acima de tudo. É para isso que Deus chamou. Eu entendi que Deus me chamou, eu queria estar na igreja, eu queria estar limpando as cadeiras, eu queria estar fazendo alguma coisa na obra, eu queria estar aprendendo na Bíblia, eu queria estar lendo, eu queria estar tendo entendimento, pedir a Deus entendimento, discernimento. Eu já sabia que lá na frente Deus tinha me escolhido para ser um pregador, queria pregar a palavra. Eu já entendia isso por aquilo que eu sentia. Então, aquele sentimento que Deus coloca no nosso coração, aquele sentimento que Deus coloca, que nós temos aquela vontade, que nós temos aquele prazer, que nós temos aquela dedicação naquilo, é exatamente aquilo que Deus quer. Você faz aquilo com alegria, você faz aquilo com entusiasmo, você faz aquilo com amor, não vê a hora de estar fazendo aquilo, de estar fazendo que você sabe que aquilo está agradando a Deus. Então, é aí que nós sabemos que somos escolhidos, não chamados, escolhidos para aquilo. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nem todos são escolhidos para a mesma coisa. São chamados, mas nem todos são escolhidos. Então, glória, louvado seja Deus. Então o Eliseu, ele foi chamado, Deus mandou que Elias chamasse ele, e escolheu para ser profeta. Foi escolhido por Deus para ser profeta. Então ele não poderia ser outra coisa. Se ele fosse outra coisa, estaria fora do plano de Deus. E ele entendeu o chamado e a escolha de Deus. Ele entendeu. Porque aqui está bem claro que ele entendeu. Nós também entendemos quando Deus chama e para que Deus escolhe. Nós vamos sentir. Nós somos capazes de abrir mão de qualquer coisa para fazer aquilo que Deus pediu. Esse é o escolhido. O escolhido, ele sente, não, isso aqui, eu vou abrir mão disso, vou renunciar a isso, é uma renúncia,
vou renunciar a isso para fazer aquilo que Deus quer. Então ele abre mão de riqueza, ele abre mão de seja lá o que for para fazer a vontade de Deus. Eu entendi a chamada de Deus assim. O Eliseu era agricultor, cuidava de boi, de gado, tinha os gados, ele abriu mão do gado para fazer a vontade de Deus. Quando eu comecei, eu tinha oficina mecânica. Trabalhava por minha conta, ganhava muito bem, tinha todas as ferramentas, era um bom profissional em pintura automotiva. E quando eu entendi que Deus me chamou, logo no começo, que eu comecei na igreja, entendi que Deus me escolheu para aquilo, para o evangelho, eu baixei a porta da oficina e não quis mais fazer aquele trabalho. Baixei, quis nem saber, não, agora aí eu vou largar essas ferramentas, esses carros, largar tudo aí, porque Deus me chamou para algo maior. Aí eu larguei tudo, baixei a porta da oficina, com ferramenta, com tudo lá dentro, e fui fazer a obra de Deus. Entendi para que Deus me chamou, e até hoje estou nela, e creio em nome de Jesus que nunca vou sair dessa obra, nunca vou largar essa obra, só quando for para a glória de Deus. Aí sim, aí vou ter que parar com a obra aqui na terra, mas lá na glória vai continuar, em nome de Jesus. Então depois vendi as ferramentas, depois entreguei os carros que estavam mexendo, acabei em horas vagas, acabei aquele serviço, entreguei e baixei a porta, baixou, não peguei mais serviço e acabou. E me dediquei à obra, estou aí há 20 anos. 21 já vai, agora é para 21 anos que eu estou na obra de Deus e foi a melhor escolha que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pode ter certeza disso. Bruno Emerson, boa tarde, pastor. Deus abençoe sua vida. Estou aqui assistindo. Um abraço, Bruno. Deus abençoe grandemente. Presta atenção aí no que você está ouvindo. Se não ouviu o começo, depois pega do começo. É muito importante para estar ouvindo o que Deus está falando. Esse ensinamento de Eliseu aqui vai ser importante para você, para Ana Ingrid, para mim, para cada pessoa que está aí acompanhando. A irmã Persília Borges, que está entrando também na nossa transmissão. Um ótimo dia. Bom dia, irmã Persília. Deus abençoe grandemente. Um abraço para o irmão Carlos Alberto Borges. E que Deus abençoe grandemente vocês em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver quem mais aqui, ó. As pessoas vão entrando, às vezes não aparece aqui no computador. Eu vejo a foto ali. E as ovelhas já são conhecidas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Não é verdade? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Ovelha de Cristo, né? Eu falo minhas ovelhas virtuais, mas vocês são ovelhas da igreja de vocês lá. Cada um tem seu pastor, não falte na sua igreja, não deixe nos cultos que você frequenta. Você é ovelha daquele aprisco lá. Mas aqui, agora, online, virtual, vocês são ovelhas do pastor Giovanni Cavalcante. Do culto online, bem explicado, né? Em nome de Jesus. Mas não abandone sua congregação, como é o costume de muitos. Glória a Deus. Bom, aí voltando para cá, deixa eu vir para cá, porque senão vai passar o horário e eu não prego nada aqui. Aí diz aqui, no versículo 19, diz assim: Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate. É 1 Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19. Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, lavrando a terra, né, com 12 juntas de boi. O boi fazia aquele serviço de lavrar a terra, puxando aquelas ferramentas, abrindo as valas do chão para plantar, para fazer um plantio. Então ele trabalhava com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Elias já sabia, porque Deus mandou ungir o Eliseu. E o Eliseu, aqui não fala que foi óleo, que foi alguma coisa assim que ele lançou sobre o Eliseu, o Elias. Aqui diz que o Elias lançou sua capa sobre o Eliseu. Isso quer dizer que a capa do Elias tinha unção. A unção do Eliseu vinha através da capa de Elias.
lançou a capa do Elias sobre Eliseu, o Eliseu estava ungido, e ungido para ser um profeta no lugar do Elias. Aí diz aqui, ele lançou sua capa sobre ele. Elias em seguida lança o seu manto, lançou a capa sobre Eliseu, e ele o segue. Elias não falou nada, irmão. Elias não falou absolutamente nada. E ele não conhecia Elias. Foi a primeira vez que ele viu Elias, ele encontrou ele, achou ele. Então é tudo coisa de Deus. Deus prepara, a pessoa vai direto. Lembra do Elias quando encontrou a viúva de Sarepta? Que Deus falou lá, você vai encontrar uma viúva que vai te alimentar. Quando Elias chegou na entrada da cidade, ele não sabia que a viúva era aquela. A viúva não falou, sou eu a viúva que vou te alimentar. Ela não falou, ela não se apresentou. Mas ele sentiu que era aquela mulher que era a viúva. É tanto que ele se dirigiu a ela e pediu para ela água e farinha e pediu aquele pão para ela. Então, porque ele sentiu que era aquela ali, que era aquela que Deus tinha falado. A mesma coisa aconteceu quando ele encontrou Eliseu. Ele sentiu, é este ali. Ele nem falou nada, nem o Eliseu falou nada. Mas ele pegou a capa, e a capa era justamente para ungir o profeta que daria sequência à trajetória do Elias aqui na terra. Então o que é que aconteceu? Quando ele sentiu aquilo, ele não jogou a capa sobre qualquer um. Ele não lançou a capa em qualquer pessoa. Ele não ficou assim, será que é aquele, ou será que é outro que está mais na frente, ou será que... Você vê que tinha outros também lavrando a terra. Ele estava no 10º. Tinha 12 juntas de boi lavrando a terra. Ele estava na 10ª. E nas outras juntas de boi eram outras pessoas que estavam ali regrando a terra, arando a terra. Mas ele foi justamente na 10ª junta de boi e lançou sobre aquele que estava conduzindo, que estava ali levando aqueles bois a praticar aquele trabalho. E foi sobre aquele que ele lançou a capa. Então ele já sabia quem era. E era escolhido de Deus, ele não podia errar, porque Deus falou, é sobre Eliseu que você vai lançar. É Eliseu que você vai ungir. É ele que é o ungido, é ele que vai ser teu sucessor. E ele, quando ele lançou a capa, ele disse, essa capa aqui é a capa que vai ser lançada, que eu estou lançando, é sobre aquele que vai me suceder, que vai dar prosseguimento. Porque eu pedi para Deus, para que ele me retire da terra, que ele me remova dessa terra, e ele já sabia que Deus ia fazer isso. Ele sentia no seu interior que Deus ia fazer justamente o que ele pediu. É tanto que ele lançou a capa. Então veja bem, Elias e o Eliseu entendeu, sem uma palavra, sem nada, ele entendeu e pegou, ele não deixou a capa no chão. Deixa eu ir explicando aqui para você entender, ainda que eu creio que vai dar tempo de falar o suficiente para hoje. É muita coisa que nós temos que aprender sobre Eliseu. O Eliseu ele não foi aquele que olhou e falou, que negócio é esse aí, você tira a roupa aí e joga essa capa em cima de mim aí? Que atrevimento é esse? Nem te conheço. Para você jogar uma capa em mim aí? Ele não teve essa atitude. Ele não foi aquele que pisou, passou com os pés por cima da capa, passou com os bois por cima da capa e foi embora e deixou lá aquela roupa. Esse maluco aí joga uma roupa sobre mim e que é isso, eu vou pisar, vou deixar eu passar por cima com boi. Não. Ele teve o cuidado, ele entendeu, ele compreendeu o que era, o que significava aquilo. E diz na Bíblia que ele pegou aquela capa, irmão. Ele não passou por cima, ele pegou. Ele tomou posse daquela capa. Quando for lançado algo de unção na tua direção, que foi Deus que mandou esta unção ser derramada sobre você, não passe por cima não, segura. Segura a tua bênção, segura a tua vitória. Segura o que vem da parte de Deus. Pega, se gruda ela. Não pise nela não. Sem uma palavra, o Eliseu entendeu. Sem nenhuma palavra. Quando caiu em cima dele, ele pegou e ele fez o quê? Você vai ver que ele pegou. E Eliseu pegou e seguiu a Elias.
Ele pegou aquela capa e essa capa aqui eu entendi, é para seguir ele. É para seguir esse moço. Eu vou largar tudo aqui, esses bois, essa junta de boi, essa roça que eu estou aqui, esse trabalho de roça que eu estou fazendo. Vou deixar tudo aqui de lado e vou seguir esse homem. Esse homem é enviado de Deus. Ele compreendeu, irmão. Amém. Amém. Rose Nascimento. E aí, agora nós vamos ao versículo 20. Versículo 20, mesmo capítulo aí, tá? Versículo 20. 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Versículo 20. Eu vou até o 21. Se quiser colocar aí, 1 Reis, capítulo 20, capítulo 19, versículo 20 e 21. Vou falar um pouquinho desses dois versículos, depois eu saio um pouquinho mais para frente. Aí, veja bem. No versículo 20 diz assim: então deixou ele os bois. Está vendo que ele entendeu? Você está compreendendo que até aqui ninguém falou nada? Nem o Elias falou nada, nem o Eliseu falou nada. Aqui não diz que eles abriram a boca, que falaram alguma coisa. Ninguém falou nada. Só foi atitudes. Elias chegou, encontrou com ele ali, aquela pessoa ali com os bois, tirou a sua capa, lançou sobre ele, quer dizer, só atitudes, palavras não teve. Lançou sobre ele, o outro pegou a capa, o Eliseu, largou os bois para lá e seguiu aquele moço que lançou a capa sobre ele. Marlene Gomes, amém, amém, glória a Deus. Então veja bem, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, largou os bois para lá, e o Elias lançou a capa e continuou andando, né? Foi andando, foi em frente. E ele olhou assim, largou o boi para trás, pegou a capa que estava no chão e correu para alcançar Elias, correu atrás de Elias. Eu não posso perder ele de vista, eu tenho que alcançar ele. E alcançou Elias mais na frente. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, aí agora sim que veio a primeira palavra. Depois de todo esse acontecimento que veio a primeira palavra que saiu da boca do Eliseu. E disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele falou para Elias, quer dizer, ele entendeu que tinha que seguir ele. Para onde o Elias fosse, ele teria que acompanhar. Ele teria que acompanhar o Elias, ele teria que ficar grudado nele ali, pertinho dele, juntinho a ele, não podia mais sair de perto dele. Ele compreendeu isso aí. Como nós compreendemos quando nós somos chamados, não podemos sair mais de perto de Jesus. Não podemos mais sair tem que estar grudado ali, juntinho a ele, não podemos vacilar. Temos que estar sempre atento, porque em qualquer momento podemos ser abençoados, em qualquer momento podemos receber uma vitória, a qualquer momento estamos ali juntinho a ele. O Eliseu recebeu sua bênção e a bênção dobrada. O Eliseu recebeu aquilo que, até mais do que o Elias, porque ele estava colado juntinho, o Elias não saiu um segundo de perto dele. Então veja bem, você deixa ele diz aqui, então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar, dá só um beijinho no meu pai e na minha mãe, e então te seguirei. Deixa eu me despedir do meu pai, da minha mãe. Eu não sei quando eu vou voltar, não sei quanto tempo eu vou ficar fora, ficar longe. Você deixa e dá só um beijinho. É rápido, um beijo é uma coisa rápida. Então te seguirei. E ele lhe disse, vai. Elias, aqui é Elias, primeira vez que fala também com Eliseu, respondendo. E ele disse, vai e volta. Vai, beija teu pai e tua mãe e volta. Não fique lá, não. Não vai para não voltar. Não vai e fica, não. Você vai lá. Fazer isso que você falou, mas volta. Vai e volta porque te tenho eu feito. Vai e volta. Porque que te tenho eu feito. O que é que eu te fiz? O que é que Elias fez? Você fez algum mal para ele?
Fez alguma coisa ruim? O que Elias fez? Elias, nada mais, nada menos, acabou de ungir o Eliseu. Quando lançou aquela capa, o Eliseu estava ungido. O que tenho eu feito? Eu te ungi. É para você me seguir. E quando eu parar, você me prosseguir, ser o meu sucessor. Então, por isso que você vai, mas volta. Porque precisa ser dessa forma. Precisa ser dessa maneira. Aí no 21, diz assim, voltou, pois, de ir atrás dele, foi lá, beijou o pai, beijou a mãe, e voltou atrás dele, e tomou uma junta de bois. Presta atenção nisso aqui, irmão. Ele voltou, pegou uma junta de bois e os matou. Uma junta de boi, eu imagino que seja assim, que uma junta, 2 bois. Imagino isso. E os matou. Para que matou o boi? Coitado do boi. O que o boi tem a ver com isso? Calma aí. Até hoje se mata boi e se come. Ou não? 2 juntas de bois, matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Cozinhou. Se fosse hoje, eu diria que fez um churrasco. Aqui diz que ele cozinhou os bois, cozinhou aquela carne. Cozinhou para quê? Para eles comerem. Cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram, então se levantou e seguiu Elias e o servia. Fizeram festa, ele fez uma festa, irmão. Quando ele foi chamado para seguir a Elias, para acompanhar Elias, largar aquela junta de boi, ele fez festa. Muitas vezes nós somos chamados para seguir Jesus, para fazer a vontade dele, para estar pertinho dele. E temos que renunciar a algumas coisas, largar algumas coisas de mão. Temos que largar o ódio, largar o rancor, largar de mão, renunciar à prostituição, renunciar aos adultérios, renunciar à fornicação, renunciar à droga, ao álcool, renunciar ao pecado. Muitas vezes somos chamados para seguir Jesus, renunciar àquilo que nós carregávamos conosco, e muitas vezes a pessoa não tem o prazer e a alegria de renunciar àquilo para seguir a Jesus. Enquanto que o Eliseu, ele sentiu uma alegria tão grande de renunciar àquilo que ele fazia, de abrir mão dos bois, de abrir mão da agricultura, das terras que ele tinha, daquilo que ele conquistou. Ele sentiu prazer nisso, em abrir mão de tudo aquilo, sentiu prazer em ir lá dar só um beijo na sua mãe, dar só um beijo no seu pai e seguir Elias pelo caminho. Ele sentiu tanto prazer nisso, tanta alegria nisso, que ele matou 2 bois, cozeu, fez festa e deu para o povo. Todo mundo come. Ei, hoje é dia de festa, estou muito alegre, muito feliz, porque agora eu vou servir Elias, eu vou ser um servo de um homem de Deus, eu vou acompanhar esse homem de Deus, estou muito feliz por isso, e por estar feliz por isto, nós vamos fazer festa, vamos comer dessa carne que foi preparada para esse momento. E todo mundo comeu, muita felicidade, e seguiu Elias, agora pronto para o servir. Ser servo do Elias. Ajudar o Elias na trajetória. Fazer algo juntamente com Elias. Ele nem sabia. O Elias sabia porque Deus já tinha falado que ele seria seu sucessor. Ele não sabia, o Eliseu não sabia. Mas ele ficou feliz só em acompanhar o Elias. Só em largar tudo para seguir o Elias. Ele se alegrou. Nós temos que ficar alegre quando largamos tudo para seguir Jesus, irmão. Não é ficar, oh, meu Deus, eu tenho que deixar isso, eu tenho que parar com aquilo, eu tenho que largar minha firma, eu tenho que largar meu emprego, eu tenho que deixar não sei o que mais lá, eu tenho que minha casa que eu amo tanto, meu carro, não sei o que mais lá, tantas coisas, não deixei sair, não. A pessoa, em vez de ficar alegre com a chamada para seguir Jesus, ela fica triste, ela se entristece, ela murmura, reclama.
Eliseu mostrou o contrário aqui, para seguir o Elias, porque o Elias, muitos tinham ele como filho de Deus. Tinha gente que chamava Elias, que o Elias era o Messias prometido, o Messias que viria, que foi profetizado. Então muitos achavam que o Elias era o Messias. Então ele, em prosseguir, em ser servo até então muitos acreditavam que era o Messias, mas era o Elias, servo de Deus. Ele ficou muito feliz com isso, a ponto de largar qualquer coisa. Largou terra boa e largou. Ele fez festa. Isso aqui é a prova da alegria que ele estava sentindo de passar a ser um servo. Tem gente que não sente a alegria de ser servo, irmão. Tem gente que não tem a alegria de servir a Deus, de servir a Jesus. Tem gente que não tem essa alegria. Tem uma tristeza, parece que aquilo é um impedimento na sua vida, parece que aquilo é um fardo, parece que aquilo é um peso, servir o Senhor é uma carga. Tem gente que é assim, não se alegra. Ele aqui, ele mostrou alegria, ele mostrou prazer, satisfação, e largou tudo aquilo para lá para servir. Olha a diferença. Não é à toa que ele foi o Eliseu da unção dobrada, irmão. Às vezes eu quero unção dobrada, você quer unção dobrada, nós queremos unção, mas não queremos nos colocar na posição de receber a unção. Não queremos praticar o que precisa se praticar para ter esta unção. Então presta atenção, analisa, observa. Isso aqui traz muito ensinamento para nós, isso aqui traz muito, abre muito nosso entendimento, isso aqui está sendo muito importante. Eu estou fazendo uma divulgação dessas mensagens que Deus está dando. Eu estou divulgando em todas as plataformas das redes sociais, das mídias sociais. Para você ter uma ideia, tem gente aí que está acompanhando que talvez nem saiba. Tem vídeo, eu estou colocando só as partes principais dos vídeos, um trechinho que fala algo muito forte. Eu estou colocando, a Ana Ingrid também está me ajudando a colocar também, fazendo os cortes. E está ajudando a fazer essa obra também, colocando nos aplicativos dela. E tem vídeo que já passou de 1.500 visualizações. Em 2, 3 dias. Já passou de 1.500 visualizações. Com esses vídeos, com essas mensagens que Deus está dando, está sendo alcançado mais vidas do que quando eu estava pregando na igreja. Quando eu estava fazendo os cultos da igreja, não alcançava tantas almas, tantas vidas, como está sendo alcançado agora pelo nosso culto virtual, pelas lives. Para você ter ideia, tem pessoas mandando mensagem lá da Arábia, tem pessoas acompanhando mensagem, recebendo na Arábia, e pessoas comentam, mandam comentário, tem gente mandando comentário em inglês, tem gente comentando de diversos países que está chegando lá, e as pessoas estão em contato com essas mensagens. Talvez você não tenha nem ideia disso aí que está acontecendo. O que é que Deus está fazendo através dessas lives? Por que Deus colocou isso no meu coração para fazer isso aqui? Não foi à toa. Eu estou compreendendo, entendendo. A gente tem que entender o que é o propósito de Deus para a nossa vida, irmão. A gente tem que entender, compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Se Eliseu não entendesse o propósito de Deus para a vida dele, ele tinha se dado mal, mas ele entendeu só o fato de ser lançada aquela capa sobre ele compreendeu tudo, largou tudo e foi fazer a vontade de Deus, porque aquela vontade não era a vontade do Elias, era a vontade de Deus, que ele fosse ungido um profeta. Então, como eu estava dizendo para você, nós estamos alcançando, eu coloquei vídeo no TikTok, eu coloquei vídeo no Quai, eu coloquei no Instagram, eu coloquei no Facebook, coloquei no YouTube. Estou usando tudo quanto é plataforma para divulgar o Evangelho. Não é para me promover, não é para me aparecer, não é para isso, não. É para que o Senhor Jesus apareça. É para que a palavra alcance as criaturas, para que chegue em todos os lugares. Eu estou procurando fazer o ID e pregar o Evangelho a toda criatura. E Deus está dando crescimento, e Deus está multiplicando, e Deus, olha, eu tenho certeza que vai alcançar muitos que nós nem imaginamos que alcançou, que chegou àquele lugar, mas Deus sabe. Zélia Maria, é verdade, mesmo dentro de 4 paredes, não
alcança quem está fora delas. É isso, dentro de 4 paredes não alcança quem está lá fora. Muitas vezes só aquele grupinho, só aqueles que estão ali dentro. As mídias, as redes sociais, nós temos a condição de ampliar e alcançar em lugares longínquos que nem imaginamos. Olha onde o Eliseu foi alcançado, lá na roça. Hoje as mídias sociais alcançam pessoas nas roças, no sítio, na zona rural, na fazenda. Nós temos um grande instrumento hoje ao nosso dispor e muita gente não usa. E muita gente, não gosto, não quero, isso não é para mim, eu tenho vergonha de fazer isso. Muitas vezes a pessoa não quer ter compromisso, porque é um compromisso. É como um culto, não tem o horário do culto, o pastor não tem que estar ali para pregar naquele horário do culto. Esse compromisso com a live aqui perto do meio-dia, eu tenho esse compromisso, como a Ana Ingrid também tem um compromisso lá das 11 horas, está fazendo louvor, fazendo a parte dela lá, ela tem compromisso. Então, aquele horário ali, a pessoa tem que estar ali, tem que se preparar para aquele horário, tem que já montar os equipamentos, deixar tudo no jeito, já tem que ter a mensagem, tem que ter, no caso dela, os louvores, tem que ter as coisas tudo já prontas. É um compromisso que temos ali. Eu tenho esse compromisso agora, segunda, terça, quarta, quinta. E depois ainda tenho um compromisso de fazer os cortes, de colocar nas mídias sociais, como a irmã Ana Ingrid também tem. Então é um compromisso que temos que ter para fazer essa obra. E tem gente que não quer ter esse compromisso. Quer arrumar problema para mim. Não, eu quero estar sossegado. Fazer o culto e acabou. Tá, depois eu vou dormir. Então, é esse que é o grande problema. Então, voltando para cá, deixa eu controlar aqui, senão nós vamos extrapolar, né? E a oração, depois eu vou fazer uma breve oração por todos que participaram. E você que tem um pedido a fazer, coloque aí na descrição, coloque nos comentários aí, que depois eu vou lá, escrevo no papel e eu apresento. Se for necessário orar na hora, eu já oro, na hora. Se não for tão necessário na hora, às 3 da manhã eu levanto para orar. Aí eu apresento o teu pedido de oração a Deus em nome de Jesus. Amém? Vou fazer assim para ganhar tempo e a gente ganhar mais tempo no estudo aqui da palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, mas não vai ficar sem oração também não. A oração será feita dessa forma que eu estou falando. Qualquer um de vocês ou qualquer pessoa que vocês queiram que ore por elas, pode colocar nos comentários aí que depois eu extraio de lá e apresento a Deus nas orações da madrugada, que eu tenho mais tempo para orar na madrugada, dá tempo de apresentar todo mundo. E Deus vai honrar em nome de Jesus. Amém? Então diz aqui no versículo 21, diz assim: voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e comeram, beberam, fizeram a maior festa, e seguiu Elias e o servia. Glória a Deus. Aí o que acontece? Não ouvimos falar mais sobre Eliseu até 2 Reis capítulo 2. Aí daqui até o 2 Reis capítulo 2, não se falou mais em Eliseu na Bíblia. Parece que Eliseu ficou esquecido. Só aconteceu aquele fato e parou por aí. Não, estava só começando. Porque em 2 Reis capítulo 2, agora que nós vamos entrar nele, e eu vou concluir nisso aqui. 2 Reis capítulo 2, vamos lá. Foi aqui que voltou a falar no Eliseu novamente. 2 Reis capítulo 2, no versículo 9, 2 Reis 2, 9, diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Jesus perguntou isso para o Bartimeu, né? O cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. O Elias aqui, ele também, olha, o Elias, ele era tão ungido de Deus, o que ele pedia, Deus fazia. Ele sabia que o que ele pedia, Deus atendia. Até isso aqui, de ser recolhido, ele pediu e Deus atendeu. Pediu para chover, para parar de chover, para chover, pediu e Deus atendeu. Então ele falou: você vai pedir uma coisa aí, pede o que é que você quer que seja feito. Aí diz aqui no versículo 9: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Ele falou: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu faça em teu favor? Ele perguntou para Eliseu: antes que seja tomado de ti,
Ele já sabia que ia ser tomado, que ia ser arrebatado, que ele ia ser levado. Ele sabia muito bem o que Deus estava preparando, porque ele mesmo pediu. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito, eu quero uma unção dobrada. Se o teu espírito já agia em tantos casos, em tantas coisas, eu quero uma unção dobrada desse teu espírito. Foi o pedido feito por Eliseu ao Elias. Aí no 10 diz assim. 10 diz assim. E disse, coisa dura pediste. Você não pediu uma coisa fácil, não. Você pediu uma coisa dura. Não vai ser moleza, não. Muitas vezes a gente pede uma unção dobrada para fazer a obra, para ir em frente, para prosseguir. Mas a gente tem que saber que vai ser dureza, não vai ser facilidade. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Se você ver, se você estiver perto de mim, estiver juntinho a mim, se você não estiver distraído, se não estiver dormindo, se não estiver aí desatento, e você estiver vendo o que vai acontecer comigo, eu vou te dar isso que você pediu. Agora, se você cochilar, distrair, talvez você não veja, não vai dar tempo de receber isso que você pediu, porque vai ser uma coisa muito rápida. Então fica grudado, fica atento. Quando quando você pede algo, coloca algo dentro de Deus, não fique desatento não, irmão, fica atento, fica ali olhando, observando, estou esperando a qualquer momento, num piscar de olhos pode passar a bênção dentro de você, você não pode perder, ela não pode passar despercebida. Foi isso que ele falou para ele. E diz, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, que eu vou ser tomado, vou ser arrebatado, assim se te fará. Porém, se você não vê, não se fará. Perdeu, passou. 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Cavalo de fogo com carro de fogo separou, passou no meio. Colocou Eliseu para lá e Elias para cá. E os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num rodamuinho. Aí o rodamuinho veio e levou. E Elias foi subindo ao céu com aquelas carruagens de fogo e aqueles cavalos de fogo. Eliseu, aqui, automaticamente passaria a ser o sucessor de Elias. Plano de Deus. Aí no 12 diz assim, o que vendo Eliseu viu, ele não estava despercebido, ele ficou atento, grudado, ele não deixou a bênção escapar. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, a rasgou em duas partes. Ele, meu pai. Nunca mais viu aqueles carros. Mas no 13 diz, também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. A capa de Elias caiu. Elias deixou cair a capa. Aquela mesma capa que ungiu ele, deixou aquela capa cair para que ele fizesse uso daquela capa. Aquela capa era a unção de Elias, era a sucessão de Elias. Você vai colocar a capa que é minha. Você é o meu sucessor. Você vai passar a dar continuidade àquilo que eu fiz aqui na terra. Aí diz aqui, que caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. Aí pegou a capa e chegou perto do Jordão com a capa na mão. Aí diz aqui no 14, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu e tocou nas águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Oh, glória! Aqui foi o primeiro milagre através do Eliseu. Agora não mais o Elias, o Eliseu. Com a capa de Elias, com a unção de Elias, o espírito de Elias, chegou dentro do Jordão, que é o rio, água, muita água. Tocou com a capa na água, no rio, e um caminho se abriu. E ele passou por aquele caminho. É uma coisa fácil? Uma coisa impossível para o homem natural.
mas para o homem espiritual, que tem o Espírito de Deus, que tem uma unção dobrada de Deus, o sobrenatural acontece através dele. Que isso fique no teu coração. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou até amanhã falando. Mas amanhã nós voltamos e retornaremos a falar nesse assunto aqui, continuando, pegando daqui e indo em frente. Porque nós temos muito a aprender sobre a vida do Eliseu. Temos muito a aprender. Aqui foi o comecinho. Ele já começou tocando com a capa e o rio se abrindo. Já começou com moleza, né? Não. Ele já começou com grandes coisas acontecendo. Então imagina o que vai ter mais para frente amanhã, quarta-feira, 11h30 da manhã, quinta-feira, 11h30 da manhã, segunda, 11h30 da manhã. Imagina o que vai ter nessa trajetória para mim, para você, em nome de Jesus. Amém? Irmã Maria Ana, bom dia, irmã. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe a todo o povo de Toledo, Paraná. E aqui eu vou parar, porque o nosso tempo já se esgotou. Fica aqui o meu abraço a todos vocês que participaram. E o convite amanhã para estar no perfil da Ana Ingrid Gonçalves, às 11 horas, participando com ela da abertura do louvor, do versículo que ela dá no seu perfil. E 11h30 da manhã eu estou aqui novamente no perfil Gilvandi Cavalcante no Facebook. Eu estou aqui novamente com a segunda parte de lições da vida do Eliseu, em nome de Jesus. Então, vamos orar agora e fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a tua bênção esteja presente no coração e na vida de cada um dos irmãos e das irmãs que participaram. Meu Deus, as pessoas que acompanharam comigo estão orando agora, dizendo que acreditam naquilo que ouviram, que têm fé, meu Deus, naquilo que a tua palavra está ensinando. Meu Deus, aqui tem pessoas que talvez estão necessitadas de algo, elas estão escrevendo aí, Senhor, nos comentários, seu pedido de oração. E eu vou apresentar, meu Deus, mais tarde, na madrugada, 3 da manhã, que eu levanto para orar, eu vou apresentar cada pedido dessa irmã, desse irmão, que ela escreveu aí nos comentários. Eu vou apresentar esse pedido diante de ti, crendo, Senhor, no teu mover, no teu agir, no teu operar, em favor da vida desse irmão, em favor da vida dessa irmã. Mas, meu Deus, mais para final de transmissão da nossa live, do nosso culto online, eu peço, Senhor, a tua bênção para cada participante, para cada um dos irmãos que participaram, para cada uma das irmãs que participaram. Aqui tem muitas pessoas que participaram. A irmã Márcia, a irmã Dilma, o Deus amado, a irmã Marlene Gomes, que participou. O Senhor amado, a irmã Persília Borges também participou. Que a tua bênção esteja na vida de cada uma delas, de cada um deles. A Ana Ingrid Gonçalves, o Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente. O Bruno, Senhor, o Senhor esteja abençoando o Bruno Emerson. Abençoa, Senhor, grandemente, em nome de Jesus. A irmã Maria Ana, Senhor, que participou, a irmã Márcia, a irmã Rose Nascimento, o Senhor, essas pessoas que, a irmã Persília, são aqueles que não, a irmã Zânia Maria, meu Deus, estava no médico, boa tarde, pastora, estava no médico e chegou, mas ela vai acompanhar depois, a irmã Zânia, vai assistir depois. É muito importante isso que nós ouvimos, nós temos que estar em contato. Amanhã, novamente, irmão Maurílio, Deus abençoa grandemente. Amanhã, Elisângela, eu creio, Pai amado, no teu mover, no teu agir. Amanhã nós estaremos com a segunda parte desse estudo, e o Senhor, com certeza, Dilma Alves, também, meu Deus, está aqui participando. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai, cada uma delas, cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Pai, que amanhã o Senhor nos dará novas revelações, e tudo para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e graça do Senhor. Até amanhã, às 11 horas, com a Ana Ingrid, 11h30 comigo, perto do meio-dia, em nome de Jesus. Fiquem na paz e até lá, em nome de Jesus Cristo.